pessoal, hoje, alguns instantes antes aí do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, e faço uma homenagem aqui com o uniforme dado pelo nosso amigo coach Marcos, que está lá em Orlando, trabalha com futebol lá em Orlando, e a gente queria trocar uma ideia, falar com vocês, principalmente passar a nossa visão de vários anos dentro do futebol, do que acontece nesse momento. Então, o porquê de falar agora? Porque eu vi na primeira fase de grupos aí muitas críticas sendo feitas aos times da Europa. A gente tem que lembrar que são calendários distintos e que por si só existem particularidades. E é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer trazer para você que de repente ama o futebol, mas não tem tanto conhecimento do dia a dia e como se faz o futebol, para que você entenda um pouco dessa diversidade de opiniões e de momentos vividos pelos clubes. Tanto os clubes da América do Sul, principalmente os brasileiros, e principalmente os da Europa, que na minha opinião são os grandes favoritos a conquistarem o título dessa Copa do Mundo de Clubes 2025. Bem, pessoal, vocês estão acompanhando o Campeonato Brasileiro e vocês sabem que a gente praticamente nem chegou na metade do campeonato. Então, quando a gente faz calendário para um time disputar um campeonato, seja ele qual for, um estadual, um brasileiro de Série D, um brasileiro de Série C, Série B e Série A, principalmente, o caldo começa a entornar já na Série B, porque é um caldo mais grosso, mais robusto, se você consegue me entender. E se você não conseguiu me entender, eu quero dizer que cada divisão que você sobe, mais difícil é a preparação, porque envolve vários contextos. E esse contexto, principalmente, é resolvido quando você tem dinheiro. Eu, particularmente, costumo dizer o seguinte: futebol, a tradução do nome futebol é dinheiro. Futebol igual dinheiro. Quem tem dinheiro faz o melhor futebol. Não é uma regra, às vezes a gente vê clubes aí com muito dinheiro e só faz besteira, e como clubes que têm pouco dinheiro, mas fazem a coisa certa e conseguem resultados impensáveis por nós que estamos de fora. Então, levando tudo isso em consideração, eu quero salientar e lembrá-los que o Campeonato Brasileiro mal chegou na sua metade. E nisso, percebe lá no início do Campeonato Brasileiro como a gente reclama de nível técnico baixo? Por que aquilo? Porque fisicamente, e hoje o futebol está muito voltado para a parte física. Seja na América do Sul, seja na Europa, seja no resto do mundo. Então quem tem uma capacidade física muito boa, tem uma capacidade, uma condição de desenvolver o futebol de uma forma melhor. Sendo assim, os clubes que estão lá na Europa estão no final de temporada, ou seja, acabou a temporada do europeu. Muitos dos que não estão lá nos Estados Unidos estão curtindo férias, que é o contrário do Brasil. Lembra quando esse mesmo campeonato, que agora virou torneio intercontinental, quando ele era disputado em novembro, dezembro, a dificuldade dos times brasileiros, e principalmente você, torcedor do Botafogo, vai lembrar do ano passado, 2024. O Botafogo disputou o Campeonato Brasileiro, aliás, Libertadores, ganhou, foi para o último jogo lá do Campeonato Brasileiro e viajou para disputar até então o Campeonato Mundial. E ele foi desclassificado. Por quê? Porque quando a gente pensa numa decisão de campeonato, uma final, a gente lá dentro da preparação física, a gente fala sobre o melhor momento, a fase competitiva. Ou seja, para você entender, fase competitiva nada mais é do que falar que aquele time vai estar no seu melhor momento dentro de todo o campeonato, onde ele vai estar no ponta dos cascos, onde ele vai fazer só o polimento para brilhar. E aí vem a grande questão. O campeonato mundial lá agora, os brasileiros estão na metade do campeonato, ou seja, eles estão numa crescente. E o europeu, como que ele está? Ele já acabou seu campeonato. Ele já atingiu seu ponto máximo e agora ele está o quê? Na descendente, decaindo a parte física. Porém,
tem um lado que é por isso que eu faço questão de fazer esse vídeo hoje, para não falar depois, que eu vi muita gente falando que a Europa é isso, que a Europa não é nada disso, que a Europa é isso, que a Europa é aquilo, e nada mais é do que a parte física. A partir do momento que esses clubes começarem a crescer fisicamente, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não pense você, torcedor do Botafogo, torcedor do Palmeiras, torcedor do Fluminense e torcedor do Flamengo, que vai ter vida fácil para esses times, para os brasileiros. Não vai. Não vai. Porque basta um mês, basta uma semana que você consegue reverter isso aí. Ah, mas não vai reverter da mesma maneira. Claro que não, mas consegue reverter. Essa reversão da decrescente para você continuar subindo, ela é real, ela pode acontecer, porém trazendo um risco de lesão maior. Por isso que existe fase básica, fase específica, fase competitiva, e é o momento que o europeu deveria estar vivendo agora, chama-se fase de transição. A transição da onde ele chegou no pico máximo, cai para começar tudo de novo. Ó, fase básica, fase específica e fase competitiva. Por isso que eu ainda aposto na vitórias dos europeus, que são times mais fortes, maiores investimentos, melhores jogadores, os jogadores numa coletividade maior do que os times do resto do mundo. Então, preste atenção quando a gente estiver lá falando sobre futebol, para a gente criticar e fazer elogios, olhando para um aspecto técnico, que é o que a gente que vive de futebol e faz preparação física olha nesse momento dos campeonatos. Não é qualquer clube que vai chegar lá e vai chegar fazendo o que quer. Nem europeu e nem brasileiro. Porque existem particularidades dentro da sua planificação de treinamento. Olha só, se você gosta de jogar a sua pelada, se você gosta de jogar seu torneio, se você é semiprofissional, peladeiro, se você joga no clube, você tem que ter a sua preparação física, você tem que ter uma preparação. Eu não sei se vocês estão acompanhando lá no meu Instagram, Cafique Coutinho, @Cafique Coutinho, ou Professor Alexandre Coutinho, vocês vão encontrar, vocês vão ver a minha preparação. E eu tenho sentido muito, porque quando você faz exercícios, trabalhos específicos, você começa a sentir uma certa dificuldade. Tem dia que eu saio dolorido. Dores que eu não estava sentindo por causa da minha lesão anterior, eu volto a sentir. Por quê? Porque eu estou fortalecendo. Eu estou dando estímulo para aquela parte que eu preciso para voltar a jogar o meu futebol, a minha peladinha, o meu futebol no clube, que eu não tenho jogado aí há mais de ano, de uma maneira satisfatória e de qualidade. O que é jogar de maneira satisfatória e de qualidade, pessoal? É quando você joga, você planeja jogar o campeonato, você joga, você participa do jogo inteiro e você tem condição de jogar o outro sem se lesionar. E a lesão, para quem joga futebol, é um negócio muito triste. Então olha só, para você que já sofreu lesão, para você que gosta de jogar o futebol como eu gosto, tem e-book lá na plataforma da Hotmart, escrito por mim, dando dicas, né, e fazendo até seu treinamento. Quer saber mais sobre treinamento para o futebol e para você desenvolver o seu futebolzinho no clube, na sua pelada, no seu amador? Segue aí, Professor Coutinho, Cafique Coutinho, que é a minha marca, e vai pegando as dicas de como se condicionar para que você possa melhorar. Olha só, outra vertente. Eu nunca tinha olhado o lado do árbitro dentro do jogo de futebol. E por uma coisa aí de Deus, só Deus explica, eu fui convidado para fazer a parte da preparação física de todos os árbitros em Brasília, todos no sentido que são filiados à nossa Federação Brasília de Futebol, Federação Metropolitana de Futebol. Então, estão lá, a gente tem treinos semanais, né? E 2 vezes por semana a gente está corrigindo e passando algo que possa melhorar essa condição, além do trabalho individualizado. Olha só, se você é árbitro
nem falo da federação, mas se você é árbitro amador das ligas estaduais ou distritais e quer acompanhar mais sobre dica de preparação física e de como você vai se preparar para acompanhar melhor o jogo que você vai participar, segue lá também, @Cafic, C-A-F-I-C, Coutinho, que é esse que vos fala, para você ter dicas e você saber o que a gente pode fazer de melhor. Tá vindo aí e-books específicos sobre a vida do árbitro, como melhorar, como que a gente deve fazer, exercícios, trabalhos, dicas de macrociclo, mesociclo, microciclo, de nutrição antes e pós-jogo, pré-jogo e pós-jogo. Tá aí tudo aquilo que envolve o mundo do árbitro para desenvolver o melhor trabalho. Uma particularidade que eu tenho visto no trabalho dos árbitros. O árbitro, quando a gente olha para o time de futebol, que era a minha especialidade, eu preparava meu time e eu só olhava para o meu time. Eu não olhava a condição do árbitro. E hoje, trabalhando diretamente com o árbitro, o que eu percebo? Que o árbitro ele está dentro de campo e ele tem que acompanhar os dois times. Ele tem que acompanhar os dois times. Para lá, para cá, contra-ataque, jogadas ensaiadas, escanteios, faltas, conduta de jogadores fora do lance. Então, para o árbitro que não se preparar fisicamente, ele não vai conseguir acompanhar. E ele precisa ter um acompanhamento mais especial, detalhado, comprometido com a sua ação dentro de jogo. Tanto árbitros centrais como árbitros assistentes. Se não fizer esse trabalho, você pode errar e aí você pode colocar todo o seu trabalho por água abaixo. Tá bom? Então segue com mais dicas, @Cafic Coutinho, professor Coutinho, lá vai ter coach Coutinho, porque a gente está trabalhando numa visão também de chegar, um trabalho lá nos Estados Unidos, país de campeonato mundial de clubes, país de Copa do Mundo ano que vem, e é isso aí, tá? Então segue lá, e agora no Instagram, deixa seu joinha, e principalmente começa a seguir, que é muito importante pra gente, tá bom? Depois eu venho com mais dicas, vou tentar sempre fazer um vídeo diário falando sobre preparação física no futebol. Ok, pessoal? E não só preparação física, mas também dando dicas, comentando assuntos pertinentes. Essa dessa semana é muito legal. Os europeus estão falando que não estão nem aí para o campeonato, porque eles estão curtindo férias. E quando o brasileiro chegava lá? Né? Então, por isso que não é importante sim que a gente está vendo. Manchester City, Real Madrid, Borussia Dortmund, tem o Bayern, todo mundo se empenhando e todo mundo querendo vencer seus jogos. Tá bom? Quem não quer levar o título de campeão mundial e ainda mais com a premiação que está sendo dada lá nos Estados Unidos. Absurdamente linda. É isso aí, galera. Deixa o seu joinha. Eu posso pedir 3C. 3C. Curte, comenta e compartilha. Falou? Abraço. Tamo junto. Até mais.